A visão NIB São Paulo. Coloca para mim aí, por favor, e vai me acompanhando. A visão NIB São Paulo. O que é uma visão, pastor? Uma visão é algo que Deus te mostra. É instantâneo? Não. Eu jamais pensei que eu estaria, depois dos 50 anos de idade, abrindo uma nova igreja. Jamais pensei nisso. Mas Deus tem planos para a gente que a gente nem imagina também. E Deus vai construindo esse plano aos poucos, vai te mostrando aos poucos. E às vezes são estações. Você tem uma estação numa cidade. Por exemplo, quem trabalha com militar, como é o caso do Wilton, ele se mudou pouco, porque tem militar que é de 2 em 2 anos estão se mudando, né? Tivemos um problema de energia? Ah, tá. Todo o tempo se mudando. Mas nós, mesmo com as mudanças, nós entendemos que nós temos um propósito que Deus nos deu. E Deus tem um propósito para esta igreja. Recentemente eu assisti um programa sobre preparação de terreno. O agricultor estava falando que ano passado ele cometeu um erro. Ele preparou o terreno e ele plantou na primeira chuva. Só que ele pensava que a chuva ia continuar, e deu uma chuva e parou. Ele não perdeu tudo, porque ele tentou, mas ele perdeu produtividade. Esse ano ele disse, eu vou esperar, vir pelo menos umas 3 chuvas, aí eu vou plantar. Mas ele disse, eu vou preparar o terreno todo, vou deixar já no ponto. Ele disse assim, eu já preparei, aí ele colocou palha em cima de todo aquele terreno. Ele dizia, agora, antes de plantar, eu vou passar o trator e vou tirar tudo que tem aí em cima dessas palhas e por debaixo dessas palhas, porque vai que uma planta daninha ou uma praga nasceu. Agora o trator tira tudo e prepara, aí na terceira chuva eu vou plantar. Sabe? Essa mensagem é uma preparação de terreno. Talvez você não goste. Talvez essa mensagem diga para você, essa não é uma igreja para mim. Entendeu? E o pastor tem que ter muita coragem para falar, porque não é... O pastor quer todos os membros. Não quer perder ninguém. Mas o que um crente precisa, uma ovelha precisa, não é de cerca. É de pasto. E eu não quero que ninguém fique aqui obrigado. Porque eu botei uma cerca e tem pastor que diz assim, tu não sai daqui, senão tu vai ser amaldiçoado, hein? Aqui não, se você disser, pastor, eu quero servir numa outra igreja. Vá com Deus. Que Deus lhe abençoe. Entendeu? Então não tem isso. Talvez, no final dessa mensagem, você diga que essa não é a sua igreja. No início aqui, nós começamos com algumas pessoas, e foi muito importante o trabalho delas, mas alguns deles saíram, porque eles disseram, não, pastor, eu comecei, eu lhe ajudei, mas eu não posso mais, eu tenho que ir para outro. Ou seja, não tem problema nenhum. Eles seguiram o caminho, ajudaram quando deu, tá? Não tem problema nenhum. Mas essa mensagem é uma preparação de terreno. Não vou terminar hoje, é uma série. Eu não tenho pressa, porque eu quero ensinar aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Como vocês sabem, eu e a Fabi, nós fizemos uma viagem. E o objetivo da nossa viagem, no início eu não tinha entendido muito bem. Porque a Fabi me perguntou, no dia que a gente estava lá no aeroporto, amor, o que que você está esperando dessa viagem? Eu cocei minha cabeça e disse, eu não faço ideia muito. Eu sei que Deus vai falar comigo, mas eu não sei como. Eu imaginei assim, que ia ser, porque eu ia viajar com o pastor Marcos Madaleno, que é um pastor que eu admiro, sempre admirei, e só o pastor Madaleno para mim já era lucro. E eu falei, pô, o pastor Marcos vai dar umas mensagens lá no ônibus e tal, e eu vou aprender muito. Não foi nada disso. O pastor Marcos não deu nenhuma mensagem.
Na verdade, deu só uma. Deus nos ensinou de diversas formas. Olhando as coisas, vendo coisas, vendo exemplos, num presentinho que a gente recebia, como a gente era recebido nas igrejas, como, sabe, Deus foi falando, e no final a gente estava atordoado. Teve um dia que a gente saiu, chegou no ônibus, e eu olhei para a Fabi, e a Fabi olhou para mim, a gente com os olhos cheios de lágrimas. A gente perguntou quem foi o trator que passou. Alguém anotou a placa desse trator aqui que passou por cima da gente? E como é que era? Eram mensagens, eram coisas assim, e não era mensagem assim do pastor chegar aqui e pregar, não. Era uma mensagem ali numa roda. Às vezes era um jovem que dava essa mensagem, às vezes era aquilo que a gente via. E a gente começou a sonhar. A gente foi numa igreja que a gente se apaixonou. Igreja, nós fomos numa terça-feira. Olha só o que aconteceu na terça-feira. De manhã, chegamos lá. Eu fui em muitas igrejas na terça-feira lá. Estava tudo fechado. Nessa, estava tudo aberto. Um monte de mesinha. O pessoal estudando. O pessoal ia trabalhar lá na igreja. Tinha internet e tal. Aí tinha um café aberto. O pessoal pegava o café, conversava. Aí tinha um pessoal estudando. Tinha um parque de diversões, criança. Daqueles, sabe, que tem os labirintos de plástico e vai para um lado, para o outro e tal. E fica aberto para a comunidade. Dia de terça-feira. E até eu fui no parque, porque eu disse assim, cara, eu tenho que experimentar. Aí eu fui numa sabe aquelas pontes de corda? Eu fui lá, aquela que o cara vai assim, né? E dia de terça-feira, a igreja cheia, as pessoas querendo ficar lá. Eu disse, puxa vida, eu quero uma igreja assim, que as pessoas queiram numa terça-feira ir para lá. Aí, para terminar, eu tinha muita história para contar, mas na terça-feira à noite, convidaram a gente para assistir um culto de jovens. E lá nos Estados Unidos, que era onde a gente estava, o pessoal diz que jovem não vai para a igreja. E é verdade. A maioria das igrejas que a gente foi não tinha jovens. Nessa igreja, culto de jovens, dia de terça-feira, toda semana, toda terça. Chegamos lá, 3.000 jovens louvando a Deus. Eu fiquei, hã? Tem alguma coisa aqui. Uma igreja que abre o coração. Uma igreja que faz diferença na vida das pessoas. E todas essas coisas foram falando com a gente. E nós recebemos muita orientação de Deus. E agora nós estamos prontos para começar a passar essas orientações, essas instruções para vocês. Sabe por quê? A igreja não é minha, não é da Fabi. A igreja é sua também. É nossa. É de Deus. E Deus tem uma visão para a gente. Tem algo que Ele quer falar claramente para a gente. E eu tenho 3 versículos para começar, porque daqui a pouco eu vou falar coisas bem práticas. E talvez eu não fale tantos versículos, mas eu quero dizer que essa mensagem é baseada na visão que Deus nos deu. Olha só o que diz Abacuque 2, 1 e 2. Queria que você lesse comigo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em taubinhas para que se leia facilmente. Em outra tradução diz assim: escreva a visão para que a pessoa que passe correndo leia. Entendeu? Gente, esse versículo, a gente foi numa igreja chamada Lakewood Church. Eles simplesmente, compraram um ginásio da NBA, que é aquela coisa de basquete profissional. Compraram o ginásio. A igreja é linda. E se todo lugar que você vai na igreja está escrito bem assim: escreva claramente a visão. Escreva claramente a visão em todo lugar na igreja. E isso eu me impactei, sabe por quê?
Porque eles escrevem, depois eu percebi que a nossa igreja não tem nada ali, ó. Olha ali para lá, o que está escrito ali? Branco. E para ali? Branco, né? A nossa igreja precisa colocar mais a visão. Deus está dizendo, escreva claramente. Então, a gente vai passar a mudar isso. Depois que a gente passar essa visão e consolidar essa visão, nós vamos escrever aqui, nós vamos escrever no chão, vamos escrever ali atrás, no banheiro, quando você fazer xixi, você lê a visão. Entendeu? Porque a gente ia no banheiro lá, estava lá a visão no banheiro. Não deixa a gente esquecer. E isso me impactou demais, impactou a Fabi, e a gente quer ser essa igreja que escreve claramente a visão. Você tem que saber onde quer chegar. Uma vez, a Dorothy, Dorothy não, foi a Alice no País das Maravilhas. Ela chega lá com eu não sei se é a raposa, é o poste, sei lá. Aí ela diz assim, onde é o caminho? Aí é o gato, né? É o gato. Aí o gato diz, depende para onde você quer ir. Eu não sei para onde eu quero ir. Aí ele fala, então você vai para qualquer lugar. Porque você não sabe para onde ir, pode pegar qualquer caminho. Essa igreja não quer pegar qualquer caminho. Nós temos um caminho para seguir. Eu não dei a minha vida para cá à toa. Nós temos um plano. Nós temos um caminho. E tem mais, nada nos para. Hoje, nós temos, hoje o culto está lotado. Já teve culto aqui, que eu já falei para vocês, deu 6 pessoas. E uma vez que eu vim para a equipe de limpeza, eu e a Fabi, chegamos aqui, só eu e ela. Aí falamos, vamos limpar as cadeiras que a gente prometeu que ia limpar. Aí ninguém veio, né? Será que esse pessoal quer mesmo alguma coisa? Aí botei uma música para tocar na caixinha das crianças ali. Aí começou a tocar. Não pare, não chore, quem cuida de você não dorme. Eu limpando a cadeira. Descansa, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E já está acontecendo. E você é o fruto daquilo que Deus tem nos mostrado. E tem mais. Não parou. Só vai crescer. Porque isso não é um trabalho de homens. Não é um trabalho meu. É um trabalho de Deus. Amém? Um outro texto para a gente. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Ou seja, nós andamos na revelação divina. Não foi eu que comi uma abóbora ontem, do Halloween, me deu uma dor de barriga, e eu disse assim, não, a gente tem que fazer assim na igreja. Não. Foi Deus que nos revelou, Deus que nos mostrou, e Ele tem nos mostrado, e Ele tem nos dado essa visão, e nós não podemos ser desobedientes à visão. Olha, você não pode ser desobediente à visão. Sabe por quê? Satanás é o nosso inimigo e ele vai colocar caraminhola na sua cabeça. Ele vai dizer, essa igreja é muito pequena. Eu não gostei muito do que o pastor falou. Devia ter ar-condicionado. Não tem Nova Kids. Tipo, uma mulher me ligou e disse assim, pastor, eu queria saber se tem Nova Kids aí na igreja. Eu digo, por quê, moço? Não, é porque eu tô me mudando, eu estou escolhendo entre Guarulhos ou Joinville. E eu queria saber se tem Nova Kids aí, porque se não tiver, eu vou para Joinville. Eu digo, então vá para Joinville. Porque não tem Nova Kids aqui, não. Aqui tem Clube Kids. É diferente. Eu falei, vá para Joinville, vá. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então,
A gente não está aqui passando uma chuva, a gente sabe onde quer chegar. E é Deus que tem nos revelado. E nós não vamos ser desobedientes à vontade de Deus, independente do que estiver acontecendo. Posso o próximo texto? Olha só o que o apóstolo Paulo falou para o rei Agripa. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nós não vamos ser desobedientes. Você não pode ser desobediente àquilo que Deus te mostrar. Não pare. Bem, a gente aprendeu muita coisa, gente. Se eu fosse falar tudo que eu aprendi lá de uma vez, vocês não iam aguentar. Então eu resolvi fazer assim, vamos aos poucos. Hoje, eu queria falar algumas frases que têm queimado em nosso coração. Algumas coisas que Deus tem falado com a gente. E assim, eu peguei várias frases e vou dar um ensinamentozinho de cada um. Depois eu vou repetir essas coisas até a gente consolidar a visão. Visão não é algo... Espera aí, olha só. Uma criança, você diz assim, olha, criança, você vai escovar o dente toda vez que comer, ok? Ok. Pronto. Você acha que já foi suficiente? Não, você tem que falar mais 100 vezes, né, Davi? Você tem que falar, porque... então, assim, e o apóstolo Paulo disse, eu não vou me preocupar se eu estou repetindo. Então, algumas coisas você repetir, até entrar na sua caraminhola. Entendeu? Então, a gente vai falar essas coisas, e essas coisas têm queimado em nosso coração, e são coisas, claro, que fazem parte da visão, mas são coisas assim que Deus tem nos ensinado e coisas que Deus tem nos mostrado, tá bom? E é o que a gente vai falar agora. Primeiro, leia comigo. A igreja que queremos ser no futuro, temos que ser agora. Muitas vezes a gente pensa assim, e quando a gente for grande, a gente vai fazer assim. Quando a gente tiver muitas crianças, quando tiver gente, mais baixo. Não. Deus nos mostrou, se a gente quer ser uma igreja alegre, a gente tem que ser uma igreja alegre agora. Por isso Deus nos deu um culto hoje bem alegre. Hoje deu um culto bem descontraído. A gente quer ser uma igreja descontraída. Porque tem igreja que tem aquela sensação de Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, né? E tem assim aquela coisa assim. Não, a gente louva a Deus, mas sabe, a gente quer ser amigo, a gente está aqui na reunião dos amigos de Deus, e a gente quer ser uma igreja que adora a Deus, sabe? A gente ainda não tem uma banda completa, só tem a banda mesmo, ainda não tem inteira, né? Mas a gente já adora a Deus como se tivesse lá em Campinas. Lá em Campinas, lá é como eu comecei aqui, só eu no violão. Eu comecei só eu no violão, porque o Vinícius, que é o nosso violonista, que não veio hoje, porque está com trabalho na faculdade, ele nem sabia tocar violão quando ele chegou aqui, ele estava aprendendo. E era eu que tocava nos primeiros cultos, só eu. E eu não desisti. E eu já fazia. Então, lá em Campinas, a gente usa o microfone. São poucas pessoas. Mas a gente já usa o palco, já usa os recursos. Porque se eu quero ser, no futuro, alguma coisa, eu já tenho que ser agora. Então, pense nisso. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Muitas vezes, gente, olha ali, eu estou vendo um pai ali com uma criança. Criança linda. Né? É o Daniel. Muitas vezes a gente pensa assim, o Daniel, um dia que crescer vai ser isso, vai ser aquilo. Gente, não. Você tem que pensar nele como agora. Se você quer que ele seja um homem de Deus, ensine a Bíblia para ele. Se você quer que ele seja trabalhador, nunca permita que ele seja preguiçoso. Se você, por exemplo, nós temos jovens aqui. E os jovens estão na forja. Eles estão sendo ensinados. Eles estão sendo trabalhados.
nós já cuidamos dele, já tratamos ele como nós queremos que ele seja no futuro. Essa é a nossa igreja. E a gente vai, eu vou lembrar bastante você disso quando acontecer algumas coisas aqui. Tá bom? Próximo. Trabalhamos, lê comigo. Trabalhamos com a melhor qualidade possível, independente de números. Ou seja, naquilo que nós pudermos dar o nosso melhor, nós vamos dar o nosso melhor. Dia da eleição. Vieram os pastores lá da Zona Sul para ver como é que a gente fazia aqui o Teens, o Kids. Sabe quantos teens vieram? 1. A gente tem 6. Mas devido à eleição, o pai não sei o quê, foi para ali, foi para cá, veio 1 teens. Depois chegou um atrasado. Mas tinha 1 teens. As professoras do teens deram a aula para aquele 1 como se tivesse 100. Não é porque só veio 1 que a gente não dá a aula completa. Aí um dos pastores, ele diz assim, sabe o que mais me chamou a atenção na igreja de vocês? É que vocês deram a aula para aquele 1 como se tivesse 100 na sala. Foi um elogio. E isso é a marca da nossa igreja. A gente vai dar a aula melhor possível, a gente vai fazer o melhor possível com as salas. Por isso que a gente ajeitou um pouco o auditório, mas ainda tem coisa para ajeitar. Você ainda vê umas pontinhas, ainda vê uns fiozinhos assim. É que ainda não deu tempo, eu falei que ainda não deu tempo de terminar. Mas a gente vai continuar melhorando, 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 melhorando. E conto com a sua ajuda. Outra frase. Lê comigo. Só temos uma vida para viver. Para que outros possam viver, vale a pena dar essa vida para servi-los. Quantas vidas você tem? Mas você é um gato, uma gata. Você não tem 7 vidas? Não, você só tem uma mesmo, né? Olha só. A gente só tem uma vida para viver. Então, para que outras pessoas possam viver, vale a pena dar essa vida para servi-los, sabe? Lá em casa, hoje foi uma semana atípica. Só tinha um jovem lá em casa. Geralmente tem 5, 6, 7. Às vezes é acampamento, né? Mas sabe de uma coisa? Não é só o pastor e a pastora que tem que fazer isso não, gente. Ontem no filme A Forja, a gente viu. Cada homem levava um outro jovem. Quem é que o José está levando? Quem é que o Wilton está levando para ensinar? O pastor Vanderlei, que foi o meu pai da fé, já falei isso para vocês. Eu estava lá na frente da igreja, sem fazer nada, ele parava o carro e dizia bem assim, Ei, Leandro, sobe aí para comprar cimento. Aí ele me botava no carro, ele perguntava, como é que estão os estudos? E a faculdade? E isso aqui e tal. Aí ele ensinava. Aí lá na hora de comprar o cimento, ele dizia, olha, Leandro, a gente pega assim, pega aqui, vê se tiver duro assim, é porque está pedrado, não presta mais. E muitas coisas que eu aprendi foi ali com ele. E nós precisamos uns para os outros. Se você acha que Deus te deu a tua vida para viver só para você, você está muito enganado. Deus te deu a tua vida, a Bíblia diz lá em Efésios 2:10, para servir outras pessoas, para amar outras pessoas. A gente vai falar muito sobre isso. Então, essa igreja aqui não vai crescer ou não vai desenvolver se a gente ficar de braços cruzados só vindo assistir o culto. Só vindo aqui, que culto maravilhoso, que mensagem maravilhosa. Não! Segunda-feira, terça-feira, tem que ter uma ligação. E tem mais, não pode ser só eu. É um ajudando o outro, um incentivando o outro, um crescendo o outro. Vale a pena fazer isso. Eu te pergunto, quem é que você tem influenciado? Para quem você tem dado a sua vida? Próxima frase. Leia comigo. Não existe igreja perfeita, nem modelo de igreja perfeito.
no dia que eu ou você chegarmos na igreja perfeita, ela deixa de ser perfeita. Porque nós somos imperfeitos. Imperfeitos. Entendeu? Então, essa igreja não vai ser perfeita. Jesus nunca trabalhou com pessoas perfeitas. Ele era o único perfeito, tá? Mas ele quer nos usar. Então, é assim, ó. Não existe um modelo. Por exemplo, eu não consegui fazer Nova Kids aqui. Nossa igreja, lá em Manaus, tem um fantástico Nova Kids. Eu tentei fazer aqui, mas não deu certo. Sabe por quê? Nós não tínhamos crianças. Como é que a gente vai fazer Nova Kids sem criança? Só com o Gustavinho. E o Luciano ainda não tinha feito o Daniel. Entendeu? Assim, pastor, mas tem criança aqui. Todos vieram pelo Clube Kids primeiro. Menos a Jaque, que já estava por aqui. Entendeu? Ou seja, não deu certo Nova Kids. Ou seja, a gente teve que tomar uma decisão. Não vamos fazer Nova Kids agora, vamos fazer Clube Kids, que é um pouco diferente. Então, e tem dado certo. E as crianças, como é o nome dela? A Marcela disse assim, hoje eu vou ficar pro culto. E está aqui a Marcela. Entendeu? E isso aqui gera, no coração dela, está aprendendo, ela está crescendo. E assim, por quê? Se a gente for fechar num modelo, tem que ser assim, não vai dar certo, a gente tem que... Então, talvez a gente seja diferente em algumas coisas. Até mesmo da igreja mãe lá em Manaus. Entendeu? E não tem problema nenhum, porque a gente tem que se adaptar. Não é ser antibíblico, não. Mas a gente tem que se adaptar. Então, não tem modelo perfeito. Próximo. Leia comigo. Evento. Não podemos ser uma igreja focada na performance, e sim no propósito. Performance não sustenta propósito. Está um pouco assim, meio coach isso aí, né? Meio assim, meio difícil de entender. Mas só, deixa eu explicar isso aqui. Nós não queremos basear nossa igreja em fazer eventos. Sim, os eventos são bons, mas elas não podem ser o que vai nos direcionar. Por exemplo, um dia talvez a gente faça uma oficina da família aqui, ou uma oficina do casamento, ou alguma coisa assim. Isso é bom, mas não pode ser só isso. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu digo, eu vou fazer evento. A primeira coisa que eu fiz foi um culto de Páscoa. Depois, Caipira Fest. Depois, encontro de casais. Depois, eu vi que o resultado não foi tão bom no início. Algumas coisas deram certo. Sonho de Natal. Eu vou ser bem sincero para vocês. Não tivemos o resultado que eu achava que ia ter ano passado. E a gente investiu muito. Investiu dinheiro, investiu tempo, investiu pessoas, investiu muito. Mas não tivemos resultado. Eu acho que é Deus nos mostrando que a gente não pode confiar em eventos. Aí o que Deus levou a gente? A gente vai primeiro para buscar Deus, para orar, para se conhecer, para comunhão, para a palavra, para o jejum, para a leitura. Depois Deus nos dá as ideias. Depois Deus nos dá os eventos. Entendeu? Então, talvez, por isso que a gente não está fazendo tanto evento assim. A gente está crescendo. Primeiro por dentro. Porque performance não sustenta propósito. A gente quer primeiro o propósito. Depois vem a performance. Próxima frase. Leia comigo. Não vamos gastar dinheiro com o que as pessoas não vão ver ou se importar. Gente, essa foto foi eu que bati. Isso aqui é o teto de uma igreja onde eu aprendi esse princípio. Eles que disseram assim, olha, aqui nós não gastamos dinheiro no que as pessoas não podem ver ou se importar. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquelas placas de compensado daquele mais barato.
daquele que você vê assim as coisas grudadas e coladas. Eles pegam, passam um verniz, deve passar um anti, um veneno, né? E eles colocaram no teto. Ou seja, o forro deles são placas de compensado, um em cima da outra, assim, fica lindo e não devem ter gasto nem $500, $1.000, entendeu? Num prédio imenso. Isso nos ensina uma coisa, que não adianta a gente gastar com uma coisa suntuosa, um prédio suntuoso, um templo suntuoso, onde muitas vezes as pessoas nem vão ver. Então essa igreja vai ser baseada na simplicidade, naquilo que a gente pode. Por exemplo, o nosso palco aqui é feito de pallet. Eu falei, já está na hora da gente trocar, que a gente passa aqui e faz uns barulhos estranhos, parece que tem 2 gatos aqui, ó. Né? Mas enquanto ele serviu, a gente está usando. Depois de 1 ano e meio que a gente comprou uma mesa para o som, agora a gente tem uma mesa de som. Era um papelão velho ali que a gente tinha colocado em cima de 2 negócios. Né? Aí a Fabi passou ali e disse, eu achei uma mesa. Traz. Ficou lindo, ó, dá até para 3 homens bonitos sentarem na mesa. Né? Então aqui nós vamos ser simples. Saiba que a sua oferta, ela vai ser usada para fazer os jovens crescerem, para fazer as crianças crescerem, para fazer os casais crescerem. Nunca vai ser usada para uma coisa que não vai valer nada, que não vai fazer diferença. Saiba que aqui... E tem mais, não sou eu que decido. A gente foi comprar uma impressora, todos votaram, entendeu? Para comprar ou não, a parte da diretoria, né? Então aqui saiba que todos os gastos, todas as coisas são verificadas, está em boas mãos. Nós estamos usando os recursos que o Senhor tem nos dado. E tem mais, ele tem sido muito bom. Nunca faltou. Desde o primeiro dia. Gente, eu cheguei aqui dia 11 de fevereiro, eu e a Fabi, de 2023. Dia 12 de março, um mês depois, exatamente, nós entramos nesse prédio. Eu pensei, será que a gente vai ter dinheiro? Nunca faltou. A gente paga adiantado. E estamos pagando aqui, estamos pagando agora o terreno, que é o estacionamento por enquanto, e estamos pagando ainda Campinas. E não falta. Sabe por quê? Porque essa obra não é de homens, é de Deus. É Ele que sustenta. E graças a Deus a todos os nossos irmãos e irmãs, que Deus toca no coração, bem longe às vezes, porque assim, só por nós aqui, talvez a gente não conseguisse. Mas tem alguns irmãos que têm ajudado. Mas você aqui, não se fie nisso não, tá? Faça a sua parte também. Próximo. Leia comigo. Nossa igreja não será centralizada em ninguém, somente em Jesus. Descentralizar é a ordem. Eu já falei para o Hilton, já falei para o José, falta eu falar para o Igor, para o Everton, para o Luciano, entendeu? O quê? Estudo é mensagem. Estudo é mensagem. Sabe por quê? A gente vai cantar uma música futuramente assim, que é bem assim. Importa que ele cresça. Não, não é essa não. Essa a gente já canta. É assim, que ele cresça ou diminua. É mais ou menos assim a letra, né? É baseada no João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. É uma outra música aí. Aí, o que é que Deus tem nos falado? Preste atenção nisso. E eu vou encerrar nesse ponto. Ainda tem mais frases, mas vai ficar para a semana que vem. Mas isso aqui é muito importante. Tem muita igreja que você chega, quem é que está a foto lá na placa? O pastor Leandro e a Fabiana, bem assim, ó. Mentira, não é não, que dessa igreja não vai ter, não. Mas tem, não tem alguns pastores assim? Bem bonito assim. Já viu assim?
Não com a boca aberta, né? Estou exagerando um pouquinho. Ah, e você vê que é centralizado. Inclusive, algumas igrejas que a gente. E não importa, gente. Se Deus chamou a igreja assim, por exemplo, a gente foi numa igreja que eu senti a presença de Deus, que o culto foi maravilhoso. E que era assim, o pastor em tudo, aparecia em tudo, o pastor famoso, entendeu? Ele, a esposa, os filhos, tudo famosinho. Não tem problema, é o jeito deles. Mas eu fui numa igreja que nós não conseguimos descobrir quem era o pastor. Essa igreja aí do teto de compensado, uma igreja maravilhosa, é a mesma, a do compensado é a mesma da terça, que tem 3.000 jovens e que todo mundo vai para a igreja durante a semana, é a mesma. Não conseguimos descobrir quem é o pastor. Eu perguntei, quem é o pastor? Ele disse, olha, tem um pastor, mas nós somos 8 pessoas aqui. Nós somos 8 que nos reunimos, dirigimos todas as coisas, ou seja, é uma igreja descentralizada. Sabe de uma coisa? Eu posso morrer, gente. Eu pego muito avião. Eu pego muita estrada toda semana. De repente Deus quer me levar. E essa igreja não vai morrer, porque não pode ser centralizada em mim nem na Fabi. Vocês têm que continuar essa obra. Deus pode me levar para outro lugar. Ai, pastor, você não pode ir, eu te amo. Eu também te amo, mas eu amo mais Jesus. Entendeu? Então, você tem que estar entendendo que essa igreja não é uma obra minha. Não é a obra do pastor Leandro. Não foi a igreja do pastor Leandro e da Fabi. Não. Essa é a igreja de Jesus. Por isso, essa igreja não vai ser centralizada em ninguém. Só em Jesus mesmo. Por isso que vocês vão pregar, vocês vão ensinar. Tem semana que eu não vou estar aqui. A gente vai começar em breve os cultos em Campinas. E sabe o que vai ser domingo? Eu vou estar lá em Campinas. Quem vai pregar aqui? O pastor José, o pastor Wilton, o pastor Luciano, o pastor Igor, o pastor Everton. Por enquanto não são pastores ainda oficial, não. Entendeu? Mas já estou acostumando vocês, porque em breve, né? Então, não pode ser centralizado. Essa igreja vai ser uma igreja centralizada em Jesus, não em homens, não na foto do pastor. Vocês entenderam esse princípio? Amém. Bem, acabou meu tempo, eu vou parar aqui, tenho muita coisa. Eu não dei nem 2 páginas daquilo que eu ia dar. Mas eu falei para vocês que eu não ia ter pressa e tem coisa boa. Então não deixe de vir semana que vem, continuar ouvindo e vendo sobre a visão da nova igreja batista em São Paulo. Vamos ficar de pé, eu vou orar por você.